Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. Tudo bem contigo? Como vai? Hoje nós queremos falar do juízo final na visão do cristianismo, tá bom? Então, já falamos sobre o juízo final na visão dos islamitas, né, os muçulmanos. Já falamos também do juízo final na visão teológica dos judeus também. E claro, agora precisamos falar do juízo final, né, a partir do cristão, a partir de nós, do cristianismo. Então o juízo final é o evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. É a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui hoje, tá bom? Então existem algumas interpretações cristãs? Existem. Já que nós temos muitas denominações, nós temos uma escatologia muito extensa de correntes teológicas a respeito do fim também, mas iremos trabalhar algumas aqui que são as mais importantes, tá? Então, no cristianismo, o juízo final será o julgamento de Deus, de todos os seres humanos que passaram pela terra, tá? E não aceitaram a Jesus Cristo. Olha aqui, o Jesus Cristo está dentro do processo como chave do juízo e da salvação, tá? Então o Filho do Homem, né, o Filho de Deus, esse o Messias enviado, o Salvador, esse que morreu por nós e ressuscitou, né, nos garantindo a ressurreição e a salvação, tá? Então todo esse evento é marcado no final pela ressurreição dos mortos e pela segunda vinda de Cristo, né? Jesus retornará, virá com glória sobre as nuvens, né? Então é sobre isso. Então qual a descrição que a Bíblia fala segundo isso? A Bíblia vai dizer que primeiro o homem é ordenado morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo final, tá? Então cada pessoa vai receber o seu juízo particular. Em Hebreus 9:27 vai dizer que é como nós falamos aqui, ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Em 2 Pedro 3,10 vai falar que depois que os céus passarem, os elementos se desfizerem, a terra e as obras que nela há de se queimar, Deus ressuscitará a humanidade e reunirá diante do seu trono, tá? Para julgar os mortos segundo as suas obras no mundo, tá? Assim fala 2 Pedro. Também Apocalipse 20:12 vai dizer: e vi os mortos grandes e pequenos e os que estavam diante do trono, e abriram-se os livros se abriram, tá? E um era o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, tá? Então abre-se livros, o livro da vida, abre-se outro livro e nós seremos julgados pelo que está escrito lá. Então tem um grande HD celestial aí digitando sobre a minha e a sua vida, tá bom? Então tenha muito cuidado. Mateus 10:26 também fala que, olha, não tem mais, porque não há nada de encoberto que não será revelado, tá? Segundo o evangelista, tudo que foi escondido vai ser revelado no dia do juízo. Tá? Então o livro da vida, aquelas pessoas que não estiverem seu nome no livro da vida, elas pagarão um preço alto, terão um castigo, né? No inferno, tá? E claro, será um lugar de tormento eterno, como está em Mateus 25, tá? E os justos irão para a vida eterna, mas outros irão para o tormento. Em Apocalipse 20 fala sobre isso, né? Então é bom que seu nome esteja no livro da vida, amém? Olha, a Bíblia também vai falar sobre o tipo de pessoa que será julgada, tá? Que não receberá a vida eterna. Tá em Apocalipse 21:8, que vai dizer que os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terá sua parte no lago, né, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá? Então os justos, eles viverão em um ambiente de eternidade para com o Senhor, mas estes enquadrados aqui, eles não terão essa chance não, tá bom? Então a Bíblia é muito clara quanto a essas questões, o Novo Testamento principalmente, tá? 1 Coríntios 15:28 vai dizer assim, olha, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também
o Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o juízo final e as suas correntes escatológicas. Precisamos falar disso porque há uma confusãozinha, há um processo de interpretação nesses pontos aqui do juízo final. Por exemplo, os amilenistas e pós-milenistas defendem que haverá um único julgamento geral de todas as coisas, o juízo final, e ocorrerá imediatamente segundo a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele já vai resolver todas essas questões. Já os irmãos pentecostais clássicos, uma boa parte que é pré-milenista, ele vai defender que haverá 2 julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo no juízo final após a última revolta de Satanás, que ocorrerá no milênio, né, no fim do milênio literal, que eles creem de forma literal esse milênio, tá, de Cristo na Terra. Então, para eles, a segunda vinda de Cristo haverá o juízo final, e depois do milênio, quando Satanás se revolta, haverá outro final, tá bom? Outro juízo. Já o pré-milenismo dispensacionalista, porque são 2 linhas, tá? Eu falei primeiro do pré-milenismo histórico, e agora falaremos do pré-milenismo dispensacionalista. Esse tem uma posição um pouco mais complicada, tá? Porque até os seus próprios teólogos eles divergem nesses pontos aqui. Alguns dizem que existirá até 7 julgamentos. E pelo menos 3 julgamentos diferentes, segundo eles, vão existir. O primeiro julgamento, segundo os dispensacionalistas que trabalham por eventos, eles vão trabalhar com a ideia que o primeiro julgamento é por ocasião do arrebatamento da igreja, que será levada para os ares. Quem não assistiu nosso vídeo sobre arrebatamento, veja, você vai entender essa teologia, tá? E esses já estarão os salvos, né? Passarão ali pelo tribunal de Cristo, receberão seu galardão. O segundo julgamento para o dispensacionalista, o pré, tem a ver com o julgamento dos judeus e gentios no final da grande tribulação, porque eles compreendem que a igreja é um e o plano de salvação de Israel é outro, tá? Então, para eles, o julgamento aqui das nações, no término da grande tribulação, haverá esse julgamento. E o terceiro julgamento para eles tem a ver com aquele que é o geral, que será para os ímpios após o milênio, a qual nós já falamos aqui um tempinho aqui atrás, tá? Então, para eles existirá 3 julgamentos pelo menos, de 3 a 7. A gente falou os principais aqui. Quero dizer que base bíblica para isso, existem muitas interpretações, mas já é um escândalo para o judeu e para o gentio. Jesus já tem que morrer e voltar uma vez. Imagine ter que executar ainda mais de um juízo ainda, né? E outras vezes. Então é muito complicado. Enfim, quantos juízos finais ocorrerão? Bom, aí depende da linha, da corrente escatológica, como nós colocamos aqui, né? Se você é pré-milenista, histórico ou dispensacionalista, vai ter alguns. Se você é amilenista ou pós-milenista, é apenas um. Tá? Então a Bíblia sempre vai se referir ao juízo final como um único evento, como aqui eu defendo, tá? Ligado, claro, à vinda de Cristo, à ressurreição geral dos mortos e, claro, o dia do Senhor profetizado também no Antigo Testamento. E Jesus deixa isso claro na parábola do trigo e do joio. Lembra dessa parábola? Jesus explica sobre o julgamento que se dará na consumação do mundo. Mateus 13:40. Segundo o próprio Jesus, esse momento ocorrerá por ocasião da segunda vinda. E aí está escrito lá assim, olha: ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Tá? O apóstolo Paulo fala também disso. Ele aponta para também um momento, escrevendo lá em Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses 1, de 7 a 10, segundo Paulo, esse dia em que o Senhor Jesus se manifestará desde o céu com os seus anjos, tá? Do seu poder, com labareda, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus. Então, para muitos, assim como para Pedro também, no versículo 10,
Pedro capítulo 3, verso 10, vai falar que é um evento único também. Ele vai dizer, olha, um dia que pegará o mundo iníquo de surpresa. Ele vai dizer, virá como um ladrão, nesse dia se encerrará a presente era e começará a eternidade. Novos céus e novas terras, né? Nova terra, e em que habita a justiça. Então é isso que tudo novo se fará. O dia do Senhor aqui vai ser para um juízo, um grande evento. E quem vai ser julgado no juízo final? Você já pensou sobre isso? A gente já falou um pouco, tá? Mas o primeiro grupo que será julgado no juízo final será os anjos decaídos, aqueles que Judas fala, que Gênesis 6, dos Benai Elohim fala, aqueles que Mateus 8, 29 fala, aquele que 2 Pedro também fala. Então esses serão julgados primeiro, e depois os homens, né, de todas as épocas, de todas as gerações, a partir de 7 anos de idade, não vai ter café com leite para ninguém. A partir de 7 anos de idade, o juízo vai comer mesmo no centro, seja criança, seja pequeno, seja grande, seja pobre, seja rico. Apocalipse 19 vai falar desse juízo, vai falar desse processo de justiça de Deus, que ele não vai poupar ninguém, tá? Então é bom que você esteja no Senhor, firme, forte, amém? E claro que será julgado no juízo final. Primeiro será julgado suas obras, porque a Bíblia diz em Apocalipse 20 que os mortos foram julgados pelas suas obras e conforme que estava escrito nos livros. Serão julgados pelas suas palavras. Jesus vai dizer que toda palavra frívola que proferirem aos homens, deles vocês darão conta no juízo final. Mateus 12, 36. E seremos julgados também pelos pensamentos. Segundo o apóstolo Paulo, pela intenção, os desígnios dos nossos corações. Né? Não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também esses desígnios. Então muito cuidado com o que a gente pensa, com a intenção do nosso coração. Está lá em 1 Coríntios 4, 5 e Romanos 2, verso 16. Então, para o cristão, o juízo final, existe algumas divergências no processo por conta das suas correntes escatológicas mais famosas. Mas, claro, para um cristão que lê a Bíblia de forma um tanto responsável e sem se preocupar tanto com os detalhes, é bom que você entenda uma coisa. O juízo final acontecerá e será um grande evento. E nesse grande evento, Jesus julgará a todos sem exceção, tá bom? Então é bom que você tenha a sua salvação garantida, você esteja em Cristo, esteja firme, com a sua fé inabalável, aguardando o dia do Senhor. Amém? Então um grande abraço para todos, curta, compartilhe, envie esse vídeo para pessoas que têm dúvidas sobre esse tema e Deus abençoe a todos. Um grande abraço.